Irmãos, vamos então ao estudo da palavra do Senhor hoje, em mais um milagre de Jesus. E eu creio que esse texto, eu gosto muito dele, até porque também acho que ele não é dado a ele a importância, o destaque que geralmente se deveria dar. Esse texto é um texto que eu vi poucas pregações, poucos estudos nele. É quando Jesus paga impostos, que ele tira lá, pede para Pedro pescar um peixe e tirar da boca do peixe a moeda com a qual ele pagaria o imposto dele e de Pedro também. É um texto muito bendito e edificante. Vamos a ele então. Então, olha, eu farei a leitura aqui, vocês acompanhem, por favor, irmãos. Então diz assim o texto: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiu-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Irmãos, esse incidente, esse acontecimento aqui narrado em Mateus, ele é exclusivo deste evangelho. Você não encontrará essa história, este incidente, em outro evangelho. Então, só aqui em Mateus é que há o relato deste acontecimento em que Jesus paga o imposto das 2 dracmas por meio de um milagre. E é interessante, vamos lá, por que você, embora o texto não diga, né? Por que vocês acham que Mateus fez questão de relatar essa história? Por quê? O que essa história tem assim, associado com Mateus? Porque ele era um cobrador de impostos, né? Mateus era um cobrador de impostos também, era um publicano, o evangelista Mateus e discípulo Mateus, e apóstolo. Então isso provavelmente chamou a atenção dele, né? Porque era o que ele fazia antes de ser chamado para ser apóstolo. Então certamente essa história o chamou a atenção e fez questão de registrar, né? E aí está então esse incidente sobre Jesus Cristo ter pagado esse imposto. Mas olha só o versículo 24, vamos ver com calma aí o texto. Tendo eles chegado a Cafarnaum, eles aqui é Jesus e seus discípulos, né? Dirigiram-se a Pedro. Lembra-se que Pedro morava, a residência de Pedro era em Cafarnaum. É por isso que aqui diz que alguns judeus ali de Cafarnaum, alguns ali daqueles moradores, foram até ele, porque ele era conhecido em Cafarnaum, porque tinha casa em Cafarnaum. Então, tendo ele chegado a Cafarnaum, Jesus e seus discípulos dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram a Pedro: não paga o vosso mestre aqui é Jesus, né, Bruno e Wallace? Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Irmãos, a didracma era o nome desse imposto, dessa moeda. Didracma, ou 2 dracmas. Ela não era um imposto civil cobrado por Roma. Tá? Lembra-se que naquele momento, né, Roma, ele domina aquela região. O Império Romano, a gente sabe isso por meio de Pilatos, né, que era o representante na Judéia de Roma. Então, você vai saber disso também porque Jesus é julgado por Roma, né, através lá de Pilatos. Então, Roma domina sobre aquela região, o grande Império Romano. Só que esse imposto do qual fala o texto não era um imposto romano. Obviamente tinha um imposto romano, né? Jesus vai dizer assim: dai a César o que é de César, lembra? Me tragam uma moeda. Aí Jesus diz: quem é o rosto que está na moeda? Aí eles respondem: de César. Então dai a César o que é de... Então tinha um imposto cobrado por Roma.
esse imposto aqui não é o cobrado por Roma, mas era um imposto, por assim dizer, eclesiástico. Era um imposto que todo judeu deveria pagar na idade de 20 até 50 anos anualmente. Então, o judeu fazia 20 anos, ele começou a pagar anualmente, até os 50 anos, este imposto, o imposto das 2 dracmas, que era o imposto dos judeus. Roma não tinha nada a ver com isso. Roma não cobrava esse imposto, eram os judeus que cobravam. Aí a pergunta é, por que os judeus cobravam esse imposto? Esse imposto aqui, do qual Pedro é perguntado se Jesus o paga, por que os judeus pagavam esse imposto? Esse imposto de dracma, ou das 2 dracmas, ele era revertido, esse imposto, para o cuidado do templo e dos serviços no templo. Então, os judeus, eles estabeleceram, e não daquela época, nessa época aqui, nós vamos ver que isso vem desde o Antigo Testamento, eles tinham um imposto, os judeus, era cobrado de todo judeu, a partir dos 20 anos até os 50, anualmente, 2 dracmas por ano, para cobrir os serviços no templo e a manutenção do templo, ok? Essa prática, ela tem suas raízes no Antigo Testamento. Isso aqui não foi criado aqui no tempo de Jesus. Lá no Antigo Testamento, eu vou ler para vocês, lá no Êxodo, diz assim, Deus diz assim, todo aquele que passar ao arrolamento, dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Veja que havia uma moeda para o santuário. Este ciclo é de 20 geras, que era um valor, não uma medida. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento, qualquer homem de 20 anos para cima, interessante que é a mesma coisa ali de dracma, de 20 para cima, começar a pagar esse imposto anual, dará esta oferta ao Senhor. Veja agora, o darás ao serviço da tenda da congregação. Esse imposto, lá no Antigo Testamento, em Êxodo, Moisés ordenou, por ordem do Senhor, para que desse para a manutenção da tenda da congregação. E aí continua o texto. E será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor para fazeres expiação pela vossa alma. Isso está em Êxodo 30, de 13 a 16. É o trecho que fala desse imposto que era cobrado dos judeus, dos hebreus, de Israel, desde o Antigo Testamento. Então veja, isso não era uma novidade. Eles mantiveram essa prática, segundo a lei, de ter um valor cobrado de todo judeu anualmente, que acima de 20 anos, né, até os 50 anos, para assistência, no caso agora, não mais da tenda da congregação, mas do templo e do serviço do templo, certo? Assim, uma comparação que podemos fazer, com guardadas as proporções, é do dízimo e da oferta que nós temos na igreja, né? O dízimo e a oferta nós damos ao Senhor, para que o Senhor, através dos homens eleitos pela igreja, os oficiais, o conselho administra, né, e a junta diaconal executa, né? Quem decide o que fazer com o dinheiro na igreja é o conselho. E a junta diaconal, ela executa as decisões do conselho com relação ao dízimo e às ofertas que são levantadas ao Senhor pela igreja. Mas as ofertas e dízimos, elas servem para a manutenção do serviço. Para a questão de reformas, de mais acomodação, o salário que recebe o pastor pelo trabalho que ele faz, isso tudo tem a ver com dízimos e ofertas, como também era ali aquelas ofertas do Antigo Testamento e essas ofertas aqui, para o serviço do templo e para o próprio cuidado com o templo. Então, veja, a obrigação desse pagamento, desse imposto, né, que nós vemos aqui, de dracma ou das 2 dracmas, não tinha sanção da lei romana, tá? Os romanos não se metiam nisso, tá? Mas os romanos entendiam que os judeus pagavam esse valor, né, este imposto, para o cuidado do seu templo e do serviço do templo. E Roma não se metia nisso. Mas ela tinha consciência, obviamente, tudo que acontecia na Judeia, e na circunvizinhança, Roma sabia. E nada acontecia sem o aval de Roma, mas não era obrigatório. Roma não obrigava a pagar esse imposto ao templo. Era uma coisa dos judeus que Roma permitia acontecer, certo? Assim, então, para nós entendermos melhor o texto aqui do milagre de Jesus, nesse contexto de imposto,
Assim, o que será observado aqui por nós não é imposto civil, mas o eclesiástico. A gente está tratando da esfera da igreja da época, e de que tinha um imposto lá, que era cobrado pelos judeus para o cuidado com o templo e o serviço do templo. Né? Nós vamos ver que Jesus vai usar, já no versículo de número 25, uma parábola para ensinar algo a Pedro, e nós vamos ver isso, e na parábola Jesus se vale de uma ilustração que sim fala de imposto civil. Quando Jesus fala assim no versículo 25, de quem os reis da terra cobram impostos ou tributos? Ou tributo, melhor, no singular. Ali é imposto civil. Só que Jesus vai usar essa parábola do imposto civil para poder tirar um ensinamento para esse imposto eclesiástico. Então é bom a gente fazer essa distinção. O centro do texto trata de um imposto eclesiástico, mas Jesus vai compará-lo em certo momento, em certo limite, com o imposto civil, porque ele vai falar de reis cobrando tributo e impostos, ok? Mas a gente vai chegar lá. Mas é bom essa distinção, tá? Uma observação, irmãos, ainda que esse texto não fale de impostos civis, Jesus ordena o crente pagar seus impostos, tá? E os impostos, se nós não temos um imposto, porque o dízimo e oferta não é um imposto, né? Certo? Não é um imposto. Mas se nós não temos um imposto eclesiástico, nós temos sobre nós ainda impostos civis. Certo? E Jesus ordena o pagamento desses impostos ao governo, tá? Então, olha lá em Mateus 22, versículo de número 15, diz assim, é só você ir um pouco para frente aí, né? Mateus 22, 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, como pegariam Jesus em alguma palavra errada dele. E enviaram-lhe a Jesus, né? Discípulos, juntamente com os herodianos, os que eram de Herodes, e obviamente Herodes estava lá por causa de César, por causa de Roma, para dizer-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus. Isso aqui é bajulação falsa, né? Estão bajulando Jesus de maneira falsa, porque eles querem arrancar algo de Jesus. E sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Isso é tudo verdade sobre Jesus, mas eles estão dizendo isso por mau interesse, má fé. Estão querendo bajular Jesus para ver se Jesus dá confiança a eles, né? Para ver se eles pegam Jesus na armadilha. Aí vem a pergunta que eles vão fazer a Jesus. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? É lícito pagar tributo ao governo, imposto do governo? O crente deve pagar ou não deve pagar? E a ideia aqui é que eles querem pegar Jesus no seguinte. Não sei se vocês já ouviram esse texto, alguma pregação desse texto, né? Mas a ideia é a seguinte, se Jesus dissesse que sim, que tem que pagar tributo a César, então aqueles homens maus ali poderiam usar isso de argumento contra Jesus ao grupo que era contra Roma, que era o grupo dos zelotes, o grupo nacionalista da Judéia. Então iam falar assim, tá vendo, esse Jesus aí é amigo de César, está dizendo que a gente tem que pagar o tributo a César. Então eles aí, de certa forma, eles achavam que poderiam pegar Jesus assim. Se Jesus falasse que não paga não, aí eles poderiam apelar para César. Tem um rebelde aqui na Judéia, um homem aqui que está ensinando todo mundo, a não dar o tributo, a honra ao Senhor aqui, faça alguma coisa com ele, Roma tem que cuidar dele aqui. Então parece que é uma sinuca aí sem saída, né? Certo? Está lá encostado, não tem se falar assim, não. Mas como Cristo é a sabedoria encarnada, olha o que ele responde. Jesus, porém, versículo 18, conhecendo-lhes a malícia, legal, né? Conhecendo que eles perguntavam isso não com sinceridade, mas a fim de pegá-lo, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? Tá vendo? Jesus é Deus, né? Ele conhece o coração. Uma das provas que Cristo é Deus. Ele conhece o meu e o seu coração, né? Não adianta a gente fingir com boas palavras para Jesus, né? Olha, sabemos que és mestre, que falas segundo a verdade, que não te importas com a aparência de quem quer que seja. A gente pode falar essas coisas de Jesus, mas se não for de coração, ele sabe que não é de coração. Se o nosso louvor não vem de coração sincero, Jesus sabe. Aí ele diz assim, por que vocês me experimentam, hipócritas?
mostrai-me a moeda do tributo. Deixa eu ver a moeda do tributo. Vocês estão perguntando o que? Se ele deve pagar ou não um tributo? Deixa eu ver a moeda do tributo. Traz aí para mim. Aí trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhes perguntou, de quem é a efígie e inscrição? Qual é o rosto que está aí? O nome de quem que está aí na moeda? Responderam ele, de César. Então Jesus disse, então está aí o nome de César e o rosto é dele? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Maravilha, não? De quem é o rosto que está aí? É de César? Então dá a ele o que é dele e a Deus o que é de Deus. Então Jesus mostrou que o crente, e lembram-se que César era opressor da Judéia, né? Roma era opressora da Judéia. E Jesus disse que o crente tem que pagar imposto mesmo assim. Para que o nome de Cristo não seja difamado pelos crentes, né? Lembre-se, meu irmão, nós fazemos o que é certo. Se os homens fazem o que é errado, Deus dará paga a eles. Deus vai corrigi-los. Deus vai trazer juízo para eles. Mas que eu e você não sejamos julgados juntos. Por falhar onde nós não deveríamos falhar. Nós temos que respeitar a autoridade e honrá-la, mesmo ela sendo má. Então, se você tem um tributo para pagar, paguemos. Ah, mas fazem tudo de errado no nosso imposto. Mas eles vão ter com Deus. Eles vão responder a Deus. Eu não quero responder a Deus deixando de dar a César o que é de César. Como Jesus ordenou. Isso aqui é importante lembrar-se nesse contexto também, que está falando de pagar impostos. Mas vamos voltar então a Mateus 17. Que aí o imposto, como a gente tem dito, é de outra natureza, né? Eclesiástico, né? Aí veja só o que perguntaram a Pedro. Não paga o vosso mestre as 2 dracmas, que era esse imposto do templo, né? Então os cobradores de impostos podem ter pensado que Jesus, como um mestre em Israel, deveria estar entre os primeiros a obedecer o regulamento, certo? Esse mestre seu aí, Pedro, esse Jesus, que diz ser Senhor e mestre, ele não paga o imposto do templo, não? E é interessante que até aquele momento Jesus, a princípio, não havia pagado, certo? Porque os cobradores aqui estão perguntando, ele não vai pagar o imposto das 2 dracmas? Então até aquele momento é possível que Jesus não tinha pagado. Será que Jesus era um sonegador de impostos? Por que ele não pagou o imposto? Será que Jesus falhou, estava em pecado? Não. É bem provável que Jesus não tenha pago o imposto. Por quê, Carlos e Luzinete, minha irmã? Porque ele não estava na região onde os cobradores de impostos estavam cobrando. O texto diz que ele tinha acabado de chegar em Cafarnaum. Veja só comigo aí, no texto, versículo de número 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum. Então a ideia é de que Jesus lembra que Jesus tinha um ministério itinerante. Ele estava andando nas vilas, nas aldeias, pregando o evangelho. Então provavelmente ele não teve tempo, por não estar no local, de pagar as 2 dracmas. Mas ele tendo chegado, aí os homens foram procurá-lo. Então Jesus não sonegou o imposto, nem agiu mal. É porque ele não estava em Cafarnaum, onde estavam os cobradores de impostos ali. Quando ele chegou, imediatamente eles foram procurá-lo. Tanto que Pedro vai responder o que é a pergunta deles. Olha aí. Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Aí Pedro responde, sim. Respondeu ele, paga. Então aqui, Leandro, meu irmão, é muito provável, né, que Jesus sempre pagou o imposto de dracma ou das 2 dracmas todo anualmente. Porque Pedro não duvidou quando ele respondeu categoricamente, sim, ele paga. Paga sim, sempre pagou. Naquele momento, como a gente viu, né, ele não tinha pago ainda porque estava fora de Cafarnaum, fora da região dos cobradores de impostos. Mas quando ele chega, Pedro diz, não, ele vai pagar, ele sempre pagou. Mas é interessante que Pedro, ele dá uma resposta ainda que ele não pensou muito bem no caso. Porque Jesus vai fazer ele pensar no caso. Porque, irmãos, esse imposto é um imposto eclesiástico. Lembra? A gente já falou aqui que não é um imposto de Roma. Não é Roma que está cobrando esse imposto. É o imposto para o templo. Aí a pergunta que Jesus vai fazer, ela é muito importante. A gente vai ver ela aqui. É a seguinte. Se César cobra impostos dos que não fazem parte da família real, e da família real, e a família real ele deixa isenta de impostos, certo? A casa do rei não paga impostos. Quem paga impostos são os súditos. A casa real se serve dos impostos.
Aí a questão que Pedro ainda não pensou, mas Jesus vai fazer ele pensar é a seguinte: se esse imposto é um imposto da casa do meu pai, para a casa do meu pai, que é o imposto do tabernáculo, como é que eu, sendo filho de Deus, tenho que pagar? Pedro não pensou nisso ainda, certo? Porque os homens dizem, olha, seu mestre paga imposto? Paga. Só que ele não pensou assim, peraí, por que meu mestre paga imposto? Ele não disse ser filho de Deus? Então ele não tem que pagar o imposto do templo, porque está na casa dele. É a casa do pai dele. E é interessante que esse contexto de ser filho de Deus está muito próximo do nosso texto. Porque é nesse capítulo 17 que Jesus ouve do Pai, no Monte da Transfiguração, que ele é o seu filho. Olha aí, nesse mesmo contexto, capítulo 17. Olha aí, versículo 5 do capítulo 17. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração, falava ele ainda quando a nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aí ele ouviu. Então Jesus é declarado pelo Pai ser seu filho. Jesus é o Filho de Deus, ok? É interessante que o próprio Pedro já havia declarado ser Jesus o Filho de Deus. Lá no capítulo 16, também está próximo do nosso contexto. Capítulo 16 de Mateus, olha aí, o versículo 16, quando Jesus pergunta no versículo 15, mas vós, continuou ele, vós meus discípulos, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja que o contexto é, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. E aí a questão que Pedro não pensou ainda é o seguinte, bom, se os filhos dos reis não pagam impostos porque são da casa real, por que o Senhor Jesus paga se ele é o Filho de Deus? E o imposto é para a casa de Deus, ok? Só que ele não pensou nisso ainda. Ele simplesmente disse, ele não, sim, ele paga. Ele simplesmente respondeu, sim, paga. E Jesus vai fazer ele pensar nisso. Olha só agora o versículo 25. Alguém lê, por favor, versículo 25. Meus irmãos, o Vitor é um dos irmãos aqui da igreja que podiam ser os nossos leitores oficiais, né? Uma voz bonita, né? Voz poderosa, assim, muito bom, né? Mas olha só, irmãos, o que Vitor leu, nosso irmão. Sim, respondeu Pedro, né? Ao entrar Pedro em casa, e essa casa aqui, meus irmãos, Tiago, querido, essa casa aqui era a casa de Pedro. Jesus estava hospedado nela. Quando Jesus estava em Cafarnaum, ele ficava na casa de Pedro. Lucas vai dizer que é ali que ele cura a sogra de Pedro, né? A Igreja Católica Romana diz que Pedro, nenhum papa pode ser casado, né? E o papa dos papas, segundo a Igreja Católica, que é Pedro, era casado, né? Tinha uma sogra, a quem Jesus curou de uma febre muito alta, né? Então, em Cafarnaum, Jesus era hospedado na casa de Pedro. Então, aqui entrando ele em casa, é na casa dele, de Pedro. E Jesus já estava lá. Aí o texto diz que Jesus se adiantou, ou se lhe antecipou, antes que Pedro dissesse alguma coisa. Jesus se lhe antecipou dizendo, talvez, irmãos, o texto não diz, talvez Jesus, como Deus, sondasse o coração de Pedro naquele momento, e imaginasse que Pedro ia falar alguma coisa sobre a questão do imposto. Talvez Pedro estivesse pensando mesmo, será que o Senhor Jesus tem que pagar o imposto do templo, sendo que o templo é a casa do pai dele? Talvez, o texto não diz. Mas o texto diz que Jesus se lhe antecipou, a ideia de que Pedro falaria algo, e Jesus falou antes. E aí diz o texto, que Jesus diz assim, e eu acho tão legal isso aqui, como Jesus fala com Pedro, Simão, o que te parece? É legal, é como Jesus estivesse dizendo, né? Simão, me dá a sua opinião sobre isso aqui, olha, o que você acha dessa história aqui, desse exemplo aqui, me diz o que você acha. Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Simão, os reis da terra, os governantes, os poderosos, têm lá suas casas reais, eles cobram impostos e tributo de que tipo de homem? Dos seus filhos, aqueles que compõem a casa real, ou dos que estão fora dela? E a ideia aqui é essa mesmo, né? Quando fala dos estranhos aqui, o texto usa a tradução, né, nossa aqui, dos estranhos,
Os estranhos aqui são aqueles que não pertencem à família real, tá? Não é que são estranhos que o rei não os conhece, não é isso. A ideia é que são estranhos porque não são da família. Então a proposta de Jesus é, de que os reis cobram impostos ou tributos? Dos filhos dele, daqueles que são da família, da casa real, ou daqueles que não são, né, que são apenas súditos? E aí Pedro não titubeia, né? Responde também rápido. Versículo 26 aí. Respondendo Pedro, dos estranhos. E aqui Pedro respondeu corretamente, claro, né? São os estranhos que são cobrados pelos reis. Os filhos dos reis estão isentos dos impostos, né? O ponto aqui é o seguinte, é aquele ponto que a gente está falando, né? E agora que é a ideia de que Deus, o texto vai nos levar a isso, né? Que Jesus é o Filho de Deus. Porque se Deus é o Rei dos judeus e Jesus é quem afirma ser o Filho de Deus, então como Jesus deveria pagar o imposto da casa do seu próprio pai, do rei? Então se o judeu sabe que Deus é o Rei e Jesus afirma ser filho dele, como é que Jesus paga o imposto sendo filho do rei? Seus reis não cobram impostos dos seus filhos, e sendo os estranhos. O ponto aqui é que Jesus não tinha que pagar imposto nenhum. Jesus não. Não era obrigação dele pagar o imposto do templo. Ele é dono do templo, ele é maior do que o templo. Lembram-se? Está aqui quem é maior do que o templo. Destruí esse templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Ele é maior do que o templo. Vai pagar imposto de templo para quê? Jesus. Os outros judeus, com razão. Mas Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Rei, o maior do que o templo fala dele e aponta para ele. Não tinha que pagar imposto nenhum. Aí Jesus continua dizendo a Pedro, Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos. Ou seja, os filhos não pagam mesmo. E é claro que a ligação aqui da parábola que Jesus conta tem a ver com ele é o filho. Aqui os filhos no plural, porque ele está usando o exemplo de reis. Os reis não cobram impostos dos seus filhos. Mas aonde Jesus quer chegar é no relacionamento dele com seu pai. Ele é o filho do rei de todas as coisas. E ele não precisa pagar imposto nenhum. Essa é a ideia. Aquele que tem a ver com o templo. Todavia, ainda que não seja obrigado o filho do rei, que é Jesus, a pagar imposto do templo, o imposto eclesiástico da casa do seu pai, ele ao mesmo tempo é humilde. Jesus não é isso? Ele é soberano e humilde ao mesmo tempo. Aliás, o texto fala, o capítulo 17 fala da exaltação de Cristo e da humildade dele, nos preparando para esse momento em que ele, mesmo não sendo obrigado a pagar o imposto, vai pagá-lo. Ele se humilha, para não prejudicar os outros, para não escandalizar, ele diz, vou pagar. Eu não preciso pagar não, vou pagar, para não causar escândalo, a gente vai chegar lá. Mas a ideia de alguém que é exaltado, se humilhando. Alguém que é o Filho de Deus agindo como um outro homem qualquer, se submetendo a um imposto. E o meu ponto é que no capítulo 17 fala de exaltação e humilhação. A gente já viu o início do capítulo 17, que é a transfiguração. Lembram? Veio a voz do alto dizendo, este é o Filho de Deus. Eis o meu filho, disse o Senhor, o Pai. Mas veja no mesmo capítulo 17 a humilhação desse Filho de Deus. Olha o versículo de número 22 do capítulo 17, que é o texto que antecede o nosso texto, é o contexto anterior próximo. Versículo 22, reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, estes o matarão. É humilhação. Está vendo como o texto? O capítulo fala de glória, de exaltação em ser Jesus, o Filho de Deus, e ter todos os direitos, e ao mesmo tempo de humilhação, de falar assim, olha, eu serei entregue na mão dos homens, os homens me matarão. E aí no texto que nós estamos, tem a mesma coisa, glória e humilhação. Glória porque ele diz, eu sou filho de Deus, não preciso pagar imposto nenhum. Mas ao mesmo tempo, paga por mim e por ti, Pedro, para não causar escândalo, não ofender ninguém. Ele está se humilhando. Interessante isso. Como o Senhor da glória se humilha. Ele abre mão de direitos dele para não causar escândalo,
para não ser um empecilho à própria causa. A gente vai ver isso, ele vai falar isso aqui. Olha só como ele fala isso. Versículo 27, que é o último versículo aí. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Então veja, por que razão o Filho de Deus, que não precisa pagar o imposto do templo, porque o seu pai é o Senhor do templo, é o rei do templo, e ele é o filho, e os reis não cobram impostos dos filhos, por que ao mesmo tempo o Senhor Jesus está se submetendo a pagar? Ele tem um motivo, ele explica aqui o motivo no versículo 27, para que não venhamos a dar escândalo. A palavra escândalo aqui é Silvia e Débora Viana, é ofensa, ofender alguém. Qual que é a ideia aqui? A ideia é a seguinte: Jesus está proclamando o seu reino, ele está pregando o seu evangelho aos homens. E nesse momento crucial aqui, ele não permitirá que um motivo desse, de pagar ou não imposto, seja uma pedra de tropeço para acharem nele alguma falta, para não o ouvirem. Então aqui o ponto é que o Senhor Jesus, com a sabedoria que tem, porque ele é a sabedoria encarnada, é como se ele estivesse dizendo assim, é lícito eu brigar por isso? Ainda que seja meu direito não pagar imposto nenhum com relação ao templo, que meu pai é o Senhor do templo, e eu sou maior do que o templo, eu vou brigar por isso? Porque os judeus que cobram impostos, eles vão ver isso uma falta minha e vai prejudicar a minha mensagem. Então eu não quero ofender ninguém por conta disso. Por conta disso não. Existem brigas que a gente tem que comprar. E aí quem se ofender... Mas existem outras que nós não precisamos. E nós nos submeter melhor. Lembra quando Paulo, ele está com Timóteo e ele vai visitar o da circuncisão, que o evangelho começa a entrar em um grupo que defendia a circuncisão, e Paulo vê uma abertura entre eles, e aí Paulo está se preparando para ir com Timóteo, e Timóteo não é circuncidado ainda. Aí Paulo fala para Timóteo, olha, circuncida. Ah, mas a salvação é pela graça, né? Não, mas a gente sabe disso. Mas para não chegar lá e eles brigarem com você e comigo e começarem a inventar que você tem que ser... Chega lá circuncidado já. E a gente explica para eles que a circuncisão nada mais é, mas que Jesus salva pela graça dele, pela obra dele na cruz. Mas Paulo, ele abre mão daquilo e se submete para naquilo que é possível agradar um grupo para que o evangelho não tenha obstáculos. Ele está seguindo o exemplo de Cristo. É o que Cristo está fazendo aqui. Olha, eu não preciso pagar imposto, mas não vou brigar por causa disso. Paga o imposto. Para que ninguém se escandalize, para que ninguém tenha isso como motivo de não me ouvir. Imagina, o Senhor Jesus vai anunciar o reino, alguém... Esse aí é o que não pagou o imposto, gente, de dracma. Ele não respeita nem o templo. Diz que é o Filho de Deus, não respeita a casa do pai dele. Paga. Paga que a gente resolve isso. Legal, né? Senhor Jesus, sabedoria dele. E aí, como é que ele vai... Agora que vem o milagre, né? Como é que ele vai pagar isso? E olha aí o texto. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Essa é a primeira vez, meus irmãos, no Novo Testamento, e única no Novo Testamento, que um peixe será fisgado por um anzol. Porque nos textos do Antigo Testamento que falam de pesca, eles são pescados como? Através de redes. É a primeira vez que, primeira e única vez no Novo Testamento, que você vai ver um peixe sendo pescado por um anzol, né? Se tinha uma vara ou não, o texto não diz, mas por um anzol. E Jesus diz, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe, Jesus é bem específico, né? Ele não fala assim, e pega um monte de peixe lá e vai abrindo a boca de cada um deles para ver se você encontra alguma coisa. Porque aí seria sorte, né? Tem até um mito, né? De um rei que foi convencido pelo rei do Egito, né? Um desses mitos, né? A se desfazer
de uma coisa que amava muito. Me fugiu o nome do rei, do personagem. Porque esse rei do Egito dizia, esse outro rei, que quando uma pessoa é muito abençoada é porque os deuses estão planejando contra ele. Porque os deuses ficam com inveja dos homens, quando os homens são muito abençoados. E para que esse rei não fosse alvo dos deuses, ele tinha que se desfazer de uma coisa que custava muito caro a ele. Aí esse rei, ouvindo esse conselho, se desfaz do anel dele. Do anel real, que era muito caro, né? Aí joga no mar. Aí os seus súditos estão pescando para tirarem o peixe do mar e levarem para que ele comesse. E eles pescando tiram um peixe, preparam um peixe, na hora do rei comer ele abre e está o anel dele na boca daquele peixe. Então ele entende que os deuses estão sendo favoráveis a ele de novo e coloca o anel e sabe tudo bem com os deuses, né? Então, mas isso aí é um mito, né? Aqui é a história real, de fato, né? Mas Jesus, ali era sorte, né? Jesus foi específico. Vá ao mar, o mar aqui é o mar da Galileia. Vá ao mar e o primeiro peixe que fisgar. Você abre a boca dele e você encontrará, aí ele é específico de novo. Ele fala o tipo de moeda, um estáter. O estáter era uma moeda de maior valor do que a dracma, né? Um estáter equivalia a 4 dracmas. Então, se o imposto era para cada homem anual de 2 dracmas, aquele estáter pagava tanto o imposto de Cristo quanto o imposto de Pedro, porque o estáter valia 4 dracmas, né? Então aí você tinha o suficiente para pagar o imposto para 2 pessoas. E aí então, diz o texto, que Jesus então dizendo a ele, abre a boca, acharás o estáter, toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Irmãos, esse texto é maravilhoso, porque só Jesus podia fazer uma provisão assim, né? Só ele, que é Senhor de tudo, poderia prover para ele e para Pedro algo desta natureza, desta maneira. Ele proveu para ele, como ele nunca deixou de fazer, proveu também para o seu discípulo. Proveu para o seu, né? Não há nada, irmãos, não há como não notar que aquele que é o Filho de Deus e controla toda a natureza, pois dela é o Criador, está submetendo humildemente ao pagamento do imposto aqui, né? Eu acho magnífico isso, porque talvez Pedro, quando ouviu Jesus dizendo assim, vamos pagar o imposto aí, eles não vamos escandalizar não. Aí Pedro dizia, nossa, meu Senhor está se humilhando, né? Aí ele recebe essa ordem de Jesus, vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele, vai ter um estáter ali, você paga o imposto por mim e por ti. Essa ordem de Jesus mostra a Pedro que aquele que está se submetendo, para não causar escândalo, é Senhor de tudo. Senhor de tudo, Senhor dos mares, Senhor dos peixes, Senhor de tudo. A natureza está ao serviço dele. Vai lá, pega um peixe que eu criei, que é meu. Você achará a moeda para pagar seu imposto. Aqui nós aprendemos 2 coisas poderosas. A humildade do Senhor Jesus Cristo, sendo Senhor de tudo, se submeter ao imposto para não causar escândalo. E a segunda coisa que nós vemos aqui é a maneira que Jesus provê para os seus. Ele é poderoso para nos sustentar a vida, irmãos. O que ele não pode fazer, irmãos? Às vezes a gente tem apertos financeiros, dificuldades financeiras, mas esse Senhor que tem toda a natureza, todas as coisas à sua disposição, o que ele vai deixar de prover para mim e para ti que é necessário? Aliás, ele provê muitas vezes o necessário, né? Ele não falou, abre a boca do peixe, você achará ali uns 50 estáteres, vão ficar ricos, né? Ele poderia, mas ele falou, não, você vai achar o suficiente para pagar o imposto para mim e para ti. E é assim mesmo que ele nos dá o pão nosso de cada dia. Ele milagrosamente, de maneira também ordinária, ele é poderoso para nos sustentar. É o Senhor que nós temos, é o Cristo bendito. Então nós não devemos ficar preocupados, como ele mesmo diz, como que haveremos de comer, ou com que nos vestiremos. Ele sabe do que nós necessitamos. O seu Pai, nosso Deus, sabe do que nós necessitamos. E em Cristo nos dará todas as coisas que nós precisamos. Nada nos faltará. Como disse o escritor do Antigo Testamento, né? Já fui moço, agora sou velho. Mas nunca vi o justo
necessitar de pão, nem a sua descendência mendigá-lo. Nunca vi. Deus sempre cuidou do justo. É o Senhor poderoso que supre as nossas necessidades. Irmãos, para terminar, o que nós aprendemos aqui? Eu queria destacar duas aplicações importantes do nosso estudo aqui, desse texto maravilhoso do Evangelho de Mateus. Primeiro, nós aprendemos que às vezes nós devemos renunciar os nossos direitos e liberdades para não sermos mal entendidos e nos tornarmos uma pedra de tropeço para o Evangelho. Se o que está em jogo não compromete a verdade, nem nos leva a transgredir a vontade de Deus, podemos aceitá-las para não sermos um empecilho no caminho da fé de outros. Então vamos lá. Às vezes você é uma autoridade da igreja, você é um presbítero, você é um diácono. E você vê que alguém na igreja, um irmão seu e alguém que está, debaixo da sua autoridade, lhe desobedece, ou às vezes lhe é grosseiro. Você tem autoridade para falar com ele, para acertá-lo, você tem autoridade para isso. Mas você, na hora que você vai exortá-lo, você pensa, como convém fazê-lo? Será que me convém valer de toda a minha autoridade? Ou eu posso falar com amor e com jeito? Ser o Espírito de Cristo. Porque Cristo não se valia dos seus direitos todos. Ele tem todos os direitos. Mas ele se submeteu a agir de forma diferente para não escandalizar, para não ser motivo de pedra de tropeço. Certo? Então, isso aqui é uma verdade que nós devemos observar. Às vezes você, como marido, você tem um entendimento com a sua esposa, você é autoridade no seu lar. Mas como é que você se vale dessa autoridade? Às vezes a sua esposa fala uma coisa dura para você, e você, por ser autoridade, quer retrucar ali, às vezes não precisa. Às vezes você se cala. Às vezes o que está sendo discutido não vale a pena. É o que Cristo está fazendo aqui. Ele poderia não pagar o imposto, mas ele pagou. Para que ninguém achasse nele motivo de tropeço nenhum. Então, nós vivemos num mundo onde que todos falam de direitos, Quero meu direito, é meu direito. Mas nós devemos ter o mesmo sentimento de Cristo, de abrir mão de direitos, para que haja unidade, para que haja harmonia, para que haja entendimento, para que a glória de Deus, para que Cristo seja visto em nós, com espírito manso e humilde, ao invés de brigarmos por todo o direito que nós temos. Ok? É isso que Cristo está nos ensinando. E veja, nós somos pecadores. Quem nos ensina é aquele que tem todo o direito, tanto no céu quanto na terra. E mesmo assim ele abriu mão do seu direito. Então, não devemos nós, muito mais, fazermos assim? Para que nós não escandalizemos? Olha o que Paulo diz, nesse sentido. Porque sendo livre de todos, o apóstolo Paulo diz, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Nesse caso aqui é o caso de Timóteo, lá que ele pediu para Timóteo circuncidar. Com os judeus, procedi como judeu. O que eu pude fazer que não ofendesse a Deus, nem prejudicasse o evangelho, eu fiz, para não ter problema, não ter briga. Procedi para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. A ideia aqui, que eu creio, que Paulo está trabalhando, como alguns também estudiosos creem, é a ideia de simpatia, A simpatia cristã. É você se colocar no lugar das pessoas, aquelas que estão debaixo da lei e aquelas que não estão debaixo da lei, e ser simpático a elas a fim de ganhá-las para o evangelho. Em que sentido? Como é que isso se dá na prática? Por exemplo,
Você vai exortar um irmão que pecou em alguma coisa. Aí você diz assim, você não chega lá e se vale do direito, né, de dizer o que a palavra de Deus diz, né? Você está em pecado, você tem que se arrepender, isso tudo é verdade. É um direito que você tem de falar assim com ele, né? Porque isso é verdade, né? Tem que se arrepender e tem que deixar o pecado. Mas você pode falar assim, olha, eu também já pequei nisso, eu também peco, sou um pecador como você. Essa ideia de fazer de tudo que é possível. E às vezes confessar os nossos próprios pecados para ganhar as pessoas. Aos que vivem debaixo da lei, aqueles que são crentes, né? Olha, eu também já quebrei a lei de Deus. Eu entendo o que está acontecendo com você, mas a gente tem que se arrepender disso. Aos que não vivem debaixo da lei, olha, eu também já pensei como você, eu também já vivi como se não houvesse Deus. Mesmo sendo crente, quantas vezes eu agi sem ligar para a palavra de Deus? Então, isso acontece, infelizmente. Aconteceu comigo, está acontecendo com você. Veja a ideia. Fiz de tudo, dentro do que é lícito, dentro do que Deus permite, para com todos, a fim de ganhar alguns. Eu me identifiquei com eles, a fim de ganhá-los. E não tratei-os como se eu fosse superior a eles. Mas como se eu fosse um homem como eles, a quem a graça alcançou. Esse sentido. Aí Paulo vai terminar dizendo, fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Ele aprendeu isso com Cristo, né? Quando Cristo falou assim, eu vou pagar o imposto, é porque ele não quer prejudicar o Evangelho dele. Tudo fiz do que é lícito. Tudo fiz, porque o meu interesse é cooperar com o Evangelho. Se eu tiver que abrir mão de um direito porque o Evangelho seja honrado, farei. Se eu tiver que me valer de um direito para que ele seja honrado, também farei. Tudo faço pensando no Evangelho, pensando na causa do Evangelho. O que eu falo, como eu trato as pessoas, como eu me comporto, o que eu deixo de fazer, o que eu faço, tudo eu faço ou devo fazer pela graça de Deus em prol do Evangelho. É legal isso aqui como aplicação, né? É quando nós agimos, qual que é o motivador das nossas ações? É o Evangelho de Cristo? É a honra dele? Deveria ser, né? A maneira que eu lido com as pessoas, que eu trato as pessoas, a maneira que eu as exorto, a maneira que eu as consolo, a maneira que eu mostro quanto as amo, quanto se importo com elas, como eu me importo com elas, a maneira como eu me comporto indo a tal lugar ou deixando de ir, isso coopera para o Evangelho? Coopera? Essa pergunta sempre deve ser feita. Nós devemos fazer, pela graça de Deus, tudo para que o Evangelho seja adornado pelas nossas ações. Nós devemos ser vigilantes quanto a isso, né? Porque nós somos falhos. Né? Nós somos falhos, eu e vocês. Nós temos que ser bem vigilantes e pedir muita graça de Deus para que, em nada, nós venhamos a prejudicar o Evangelho. Por fim, a segunda lição que a gente aprende é o controle de Jesus sobre todas as coisas. A providência dele. Né? Ele supriu a necessidade ali momentânea de Pedro né, com relação ao imposto, dando ordens a Pedro para que fosse ao mar e pescasse o peixe, e no peixe ele encontraria a moeda própria para pagar não só o imposto do próprio Senhor Jesus Cristo, mas o dele também. Então ele tem 1000 maneiras incontáveis de suprir toda a nossa necessidade. Isso nos serve, irmão, Cida, querida, a Sheiline, a minha irmã Eridinai, para que nós não vivamos ansiosos de coisa alguma. Esse texto tem, por fim, também nos livrar de toda ansiedade, sabendo que o Senhor há de prover. Ele há de prover, Ele tem poder sobre todas as coisas, tudo está sob o governo dele. Então Ele não vai deixar que falte a nós nada do que é necessário. Nós trabalhamos pela graça dele, nos esforçamos, mas fazemos isso sem muita ansiedade, sem ficar muito preocupado, sabendo que o Senhor dará, Ele dá aos seus amados enquanto eles dormem. Não é assim? Enquanto nós dormimos, depois de ter trabalhado, nós vamos dormir. O Senhor nos dá enquanto dormimos. Ele prepara todas as coisas para nós, enquanto nós descansamos. Deus abençoe. Amém, irmãos.